理想だけを口にしてた過去彼はどこにだって立ちふさいで手探りで生きてく E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Gintama. Eu sou o Maethus, estou aqui com o Gart. Sejam bem-vindos a mais um arco de Gintama. A gente tá agora encaminhando pra essa expansão de universo. Eu já vai comentando já que eu gostei bastante de como ele tá expandindo as coisas. Mas antes de falarmos, os outros aí. Emily. E aí, gente, mais um episódio de Gintama. Muito feliz de estar aqui de novo pra comentar mais um arco que pode dividir opiniões no dia de hoje. Não sei, mas tem que ouvir pra descobrir. E com o Talion. Oi, meus queridos, mais um Gintama. Finalmente estamos chegando cada vez mais na reta final, né? Infelizmente a gente tá... É o Before, né? O arco Before até chegar no Shogun Assassination, que é o próximo. Então, tô com um pouco de empolgação pra comentar esse arco, mais pelo que tá por vir. Mas eu vou dizer que tiveram arcos melhores até agora. Como o Talion falou, a gente vai falar hoje do arco do Shinigami, que cobre dos capítulos 463 até o 469. É um arco curtinho de Praxis de Gintama, né? Mais curto que o Courtezan of a Nation, mas ainda assim da sua própria forma efetiva. Mas antes da gente falar disso, né? A gente teve um gap de capítulos, já que o Courtezan of a Nation terminou no capítulo 400, praticamente. E aí a gente teve cerca de 62 capítulos com arcos menores, com capítulos únicos, com coisas que são comentáveis, né? Vamos começar aí falando um pouquinho do arco do Kuroko no, né? O Jui Patriota lá, que tipo, é o Sorachi que ele quer atender o feedback dos fãs de forma inusitada, porque a galera pede muito arco de flashback, a galera pedia muito o arco de que mostrasse como foi a guerra, ou que mostrasse todo mundo junto ali, sabe? Só que, tipo, isso... tipo, eu acho que mostrar tudo, assim, quebra um pouco do que é Gintama pra mim, porque eles estão vendo o cotidiano. É, assim, legal mostrar o que rolou antes, mas eu não acho que seja uma urgência do mangá, sabe? Mas quando começar a rolar as coisas e tal. E esse arco existe, a gente mistura o Katsura, o Sakamoto, e o Gintoki, né? Porque tem uma pessoa que lutou com eles na Batalha Joui, né? Que quer fazer essa festa, assim, essa parada. Que é o Kuroko no, né? Que nada mais nada menos que o Kuroko no basquete, né? Tipo, no anime é mesmo Seiyu, toca abertura, tá ligado? No caso mesmo Seiyu do Kuroko. Eu já vou comentando aqui, assim, por experiência, quando eu tava lendo, assim, eu mandei a print assim, pro grupo que a gente tem de Gintama e falei, cara, nem fudendo que o Sorachi fez isso, eu odeio esse cara. o cara aproveitou que tem, acho que o Kuroko tava na revista na época, o cara leu assim e achou que seria da hora, assim, botar esse cara do nada, assim. Tipo, tu fica. Tem uma cena que tipo, tu acha que vai ter uma reunião de fato, porque o Kuroko existe, né? Mesmo se tem uma pedra, ele pode existir, de fato. E o Takasugi pode aparecer, mas não, é o Lolicon lá. O cara feminista lá. E quando eles se reúnem no meio da guerra Joui pra jogar basquete com a latinha, cara? Nossa. Engraçado, né, que de fato, o Takasugi e aquela galera, eles têm algum problema com qual que era a treta deles? É o Pocari, né? Não, eu gosto que, tipo assim, isso existir no flashback não muda porra nenhuma também, né? Porque, tipo, eu acho que a sacada maior do Sorachi em relação ao arco do Kuroko no é que ele não precisa exatamente agora dar essa explicação clara do que aconteceu, como, onde, porquê, de forma muito, muito específica. Até porque a guerra durou bastante tempo, pós-guerra também. E, cara, muita coisa pode ter rolado nesse meu tempo. Eles podem ter conhecido muita gente. Então acho que é uma sacada muito boa do Sorachi colocar o Kuroko no ali. Mesmo que em tom de piada, ele realmente existiu. O Takasugi tem respeito por ele. Eu acho isso bem engraçado. Aquele pessoal que devia ficar pensando, nossa, eu quero saber mais passado do Gintoki, eu quero saber o que aconteceu no período de guerra. Aí o Sorachi vê aquilo e fala, não, vamos juntar aqui os personagens, então, fazer uma reunião deles lembrando como é da vida deles. E aí, tipo, eu lembro que eu fiquei muito ansiosa quando eu soube que era isso. Eu vi na imagem do anime, assim, que era o Gintoki e o Takasugi no passado, eu fiquei, meu Deus, tô muito ansiosa pra ver esse episódio. Aí eu chego, 15 minutos os caras jogando basquete. Um negócio pra vocês, que eu vou revelar um pecado meu, assim. Eu, na primeira listagem de arcos que eu fiz, pra gente ler aqui, ter podcast, eu botei esse arco. E eu falei pros dois, eles devem ter esquecido já, eu falei pros dois que era um arco sério de Gintama, pra eles hyparem chegar e quebrar a cara, só que ainda bem que eu não fiz isso. Eu demorei pra entender se era uma piada, uma paródia, ou se aquilo era só realmente
ou se realmente ele tava tentando contar uma coisa do passado, mas no fim era um pouco dos dois, né? As coisas ficam muito mais engraçadas e Gintamas pra mim quando eu assumo que tudo que tá acontecendo ali é real, sabe? Então, tipo, tudo aconteceu de verdade. Só que, tipo, é absurdo, mas, mano, foda-se, o que muda se aconteceu ou não, tá ligado? Então. Eu achei legal uma forma de ele contar do passado, porque pra mim, o que o Sorachi quer fazer com o passado, eu acho que ele não tem sarro pra fazer, tipo, 200 capítulos meio Kingdom, sabe? No passado do Deus na Guerra. Ele não tem saco pra isso, não é o clima da obra que ele quer. E pra mim, eu acho que é muito mais legal quando essa coisa do passado do Gintoki, a gente também fica com o sentimento de, tipo, é uma coisa do passado, que a gente não tem uma memória muito boa, que a gente vai relembrar um pouquinho. Mas que eu acho que se a gente vivenciasse por muito tempo o passado do Gintoki, assim, por uma grande leva de capítulos, eu acho que ele perderia a força que ele tem, sabe? De ser algo, uma memória. Eu acho que ele perderia muito a força de memória. E eu achei legal ele ter feito isso. O Sorachi, faz isso ao longo da obra inteira. Eu não sei se foi uma estratégia do tipo, vou deixar o passado do Gintoki em aberto até eu decidir o que eu quero fazer num contexto geral. E aí ele vai colocando, tipo, momentos aos poucos que a gente vai descobrindo. Por exemplo, a gente descobre que a Otozi encontrou ele lá no túmulo. Aí depois a gente descobre que ele fez uma promessa com o mestre dele. E a gente vai descobrindo aos poucos conforme o Sorachi quer que a gente descubra. E aí eu acho isso independente do porquê ele tenha tomado essa decisão, é uma decisão de escrita muito boa. Porque a gente vai descobrindo conforme ele acha relevante para a história, para o andar da história. E também deixa em aberto para o que ele quer construir de uma forma mais concreta. Só que não vai ter um furo de roteiro ou um retcon ali, porque ele nunca deixou nada claro. Então você pode falar assim, mas não parecia ser aquilo antes. Realmente não parecia, porque a gente não tinha o contexto inteiro. Então eu acho que é uma forma muito inteligente aí de fazer as coisas. Mas ele também é meio confuso às vezes, porque eu acho que, como o Gintama é contado muito fora de ordem, eu tenho uma dificuldade pra entender o que acontece exatamente, qual o período. E eu sei que eu não sou a única, porque ele já respondeu um fã perguntando qual a ordem das coisas. Então, provavelmente as pessoas também tinham essa dúvida, e aí depois ele teve que explicar certinho. Pra mim, eu acho que a forma que ele construiu o Gintoki, independente de ser porque ia facilitar o trabalho dele ou não, eu acho que a gente descobriu aos poucos, através apenas de comentários assim rápidos do Gintoki, pra mim, constrói ele. Eu acho que ia agradecer demais ele se fosse tudo de uma vez, como, tipo, no meio dos arcos, assim, acontece cada final de arco, acontece um flashback de 20. Pra mim, isso ia agradecer ele muito como uma figura lendária. E quando a gente começa a conhecer o passado dele apenas quando ele quer, né, aos poucos, pra mim engrandece ele mais como uma pessoa do que como uma figura lendária que ele realmente foi, né, na época. Então achei uma decisão muito boa. É muito bom, porque aí toda vez que alguém fala do passado dele, todo mundo fica, nossa, não é o Gintoki que a gente conhece, né? Porque ele não é do Ginchan, o Ginsan que a gente conhece, ele é do Shiroyasha. E aí cria toda uma mística em cima disso. E no fim, o Shiroyasha não é uma pessoa real pra gente, sabe? É uma pessoa que o Gintoki foi. Mas Sim. quem a gente conhece é a pessoa que ele é agora. E isso mostra o quanto o Gintoki amadureceu com o tempo, né? Porque ele sempre... Eu até comentei isso, eu acho, no Twitter, mas assim... É interessante notar como o Gintoki nunca gostou de depender das pessoas, sempre foi um cara que só tinha um círculo de amigos próximo ali, mas ele não era um cara que gostava muito de receber ajuda. E ele não era necessariamente um cara puro, assim, puritano, sabe? Ao que dá a entender, ele também teve seus pecados, também cometeu seus erros. E mesmo assim, ele tá onde tá porque ele foi ajudado por outras pessoas, porque permitiram que ele tivesse uma vida melhor, porque no fim das contas ele tinha um bom coração, né? E, cara, eu acho isso muito legal porque não faz com que o Gintoki não precise de passado pra gente gostar dele. Mas o passado acrescenta ainda mais pro personagem, sabe? Aquela cena do Shinigami onde ele tá na prisão e a menininha vem falar com ele. E aí a menininha fala, não, porque quando eu ficar mais velha eu vou decapitar você e tal. Daí o Gintoki, tipo, acha meio engraçado essa situação. E aí o pai adotivo da menina libera o Gintoki, ele sai todo ferrado lá e tal. E aí, graças a isso, o pai dela morre. Eu acho isso muito poético, porque o Gintoki que a gente conhece hoje, a gente pensaria que ele jamais fugiria de uma situação dessas, né, sabendo das consequências. Ele talvez até voltasse para tentar salvar o pai dela. Então, não sei, cara, eu gosto demais dessa construção vagarosa do passado do Gintoki, sem ser uma coisa assim tão expositiva logo de cara. Esse período que você falou é bem interessante também, que o arco do Shinigami mostra, do Gintoki, porque
é exatamente antes dele conhecer a Otose e depois da guerra. Um Gintoki mais ironinho, um Gintoki mais solitário, né? Eu gosto de ver isso na parte bem específica do passado dele. Como eu tava falando com o Maitos, eu acho que esse é o ponto do Gintoki, um lado dele que a gente não tinha conhecido. Porque a gente sempre conheceu ele como alguém que se sacrificaria pelas pessoas que ele ama, claro, mas é uma pessoa que ele perdura, ele quer viver pelas regras dele, ele quer viver o dia de hoje, o dia de amanhã. O Gintoki é uma pessoa que, e é no tipo que vai falar que vai morrer por você, ele vai lutar pra você continuar vivo ao lado dele. E nesse flashback, a gente vê um outro lado do Gintoki, porque ele se entrega sabendo que ele vai morrer. A gente vê que ele tá num ponto muito baixo, porque o Gintoki que a gente conhece, o que eu acho que ele faria é, tipo, eu acho que ele faria justiça com as próprias mãos, sabe? No sentido de ir atrás do cara e salvar a menina ele mesmo, alguma coisa assim. Mas não, esse Gintoki, ele se entregou pra polícia. Até parece que, assim, ele realmente queria morrer, ele achava que merecia ser punido. Então eu acho que é uma faceta interessante do personagem dele, ver esse outro lado mais desesperançoso dele. Essa coisa da gente mostrar o Gintoki, por exemplo, nesse flashback do Shinigami, de forma explícita, né? Porque o Sorachi ele é bem óbvio naquilo que ele quer fazer, mas não linear e principalmente de forma natural, eu acho que de fato faz eu me sentir mais como se eu fosse parte dessa turminha do Chaves que é Gintama, sabe? Porque eu tô conhecendo ele de outros personagens e pra mim isso engrandece demais o personagem. É que o Gintoki é um tiozão aposentado que cansou de trabalhar todo dia às 5 da manhã e resolveu só tomar cerveja, sabe? Aí a gente olha pro passado dele e vê, nossa, esse cara fez tudo isso, esse cara aí. E a gente começa a ficar surpreso em como isso aconteceu. É mais ou menos assim que eu me sinto com relação a ele, cada vez que falam sobre quem ele era e sobre quem ele é hoje. No arco da reunião Joey lá, dos Patriotas, tem o Gintoki cantando a música do Doraemon, porque ele tá com medo de fantasma. E é tipo uma coisa muito engraçada, a coisa mais engraçada que eu já vi. No mangá é só um quadro, mas no anime faz todo um bagulho, né? Eu acho engraçado. Falando rapidinho dos outros quadros, pra gente não se alongar tanto pra ir pro Shinigami logo também, já emendar isso. Tem o trocar de gênero. Algum comentário que vocês querem fazer sobre esse arco? Tipo... pra mim, eu acho que a parte que mais me chocou foi a do Kondo, que ele viu uma loira Onessan, assim. Eu achei engraçado. Não, a melhor é o Hijikata, né, cara? Não tem como. Não, o Hijikata virando mulher também. Não, mas a Sachan... Não, melhor, desculpa, eu fui herege aqui. A melhor coisa é o óculos do Shinpachi, né, que fica rosa. O óculos ficou... Não, a Kagura também virando guerreiro imperial chinês é muito foda. Eu vou te dizer que esse arco me pegou, assim, dos dois jeitos, tanto pela comédia, mas também pela mensagem da Kyubei, né, sobre gênero, assim. Eu acho isso muito legal. Porque a gente tem toda... eu achei que o arco da Kyubei sobre isso, ele tinha se encerrado lá em Agyu, e eles não iam trazer isso como um plot principal, né. Eu achei que isso ia ser só trabalhado de fundo, assim. E não, no fim das contas, cara, é toda uma construção mostrando como esse tipo de coisa se torna meio... Essa preocupação toda que a Kyubei tinha acaba sendo até irrelevante diante de tudo que ela viveu, sabe? Que diferença faz se ela se identifica como homem, como mulher? É quem ela realmente é, sabe? Tipo, ela gosta da Otai, ela é uma guerreira, e isso não, tipo, interfere, e o gênero dela não precisa interferir nisso, sabe? Só que pra ela isso é importante, pra ela conquistar o Otai, ou pra ela conseguir outras coisas. E com o tempo ela vai entendendo que, no fim das contas, as pessoas continuam com os mesmos corações, mesmo mudando de gênero. Cara, é bem legal, assim. Eu acho bem bonita também a cena que ela deixa a Otai esperando no cinema e vai atrás da máquina lá dos hermafroditas. Deixa eu falar que quando começou o arco eu fiquei com um pouquinho de medo, né? Mas deu certo. Até aquela parada, né? Eu achei. Então, uma obra japonesa de 2009, 10, que eu tava saindo isso, abordando esse tema, eu tinha medo da sensibilidade que ele ia tratar. O que ele não foi muito... Sensibilidade não é exatamente a palavra que eu ia dizer que ele foi, mas eu acho que ele fez certo ali. Primeiro, que o design do Gintoki mulher e da Kagura homem foram reciclados do Monster Hunter, não sei se vocês perceberam. Aquele arco antigo, que eles entram no videogame, eles fazem os avatares dele. Tipo, é meio reciclado o design. Nossa, nossa, como é? O Shinpachi, ele feminino. O Shinpachi é ele mesmo. Fica rosa com o óculos dele. O que eu ia falar o Sorachi, ele pegou uma coisa muito legal,
que é assim, todo mundo faz o personagem como se ele é do sexo oposto, né? É uma coisa bem normal na comunidade de anime. E ele pegou esse negócio aí que é basicamente um fanservice, né? Não tem como dizer que não é fanservice. Mas ele não usou isso só como um fanservice ou como piada. Ele realmente queria contar uma história com base nisso. E é muito interessante, né? Porque a Kyubei, ela tem esse problema, né? De saber com o que se identificar, o que exatamente ela é. E ela acha que, tipo, se ela tivesse nascido homem, as coisas seriam mais fáceis. Ela achou que fosse aquilo que ela queria. E aí, como a gente sempre fala, a Gintama tem bastante piada, assim, com essa questão de gênero. O Sodashi tem essa mania de colocar, assim, os homens como meio inúteis e as mulheres como agressivas. Eles fazem piadas com isso o tempo todo, sobre essa questão de gênero. Mas, no fim, né, quando a coisa importa de verdade, o Sodashi, ele não faz essa divisão. Eu acho que ele constrói os personagens da mesma forma, sem fazer essa divisão. Na questão de força, na questão de escrita de personagem, eu acho que ele escreve da mesma forma os dois, e pra mim é isso que importa, sabe? Independente de piadas que ele faça. E eu acho que esse arco ilustra muito bem isso, né? Porque, no fim, o gênero do personagem não importa, entendeu? A Kyubei viu que as pessoas sempre estiveram ali por ela, que vão ajudar ela, e que realmente gênero ali em Gintama não importa. O que importa é que é todo mundo uma família, sabe? Tanto que a gente começa meio que uma questão meio de romance, porque a Kyubei quer conquistar o Otai, e aí ia sair com ela. Só que o arco acaba com todo mundo indo pro cinema junto como amigos. Eu acho que isso fala muito sobre Gintama. Que pode ter um subplot romântico aqui e ali, e mesmo que o amor da Kyubei pelo Otai seja uma coisa importante, no fim o que importa é que todo mundo ali é uma família, que todo mundo ali é amigos, independente de gênero. Enfim, eu gosto bastante do que eles fizeram nesse arco, apesar de não ser incrível, né? Não dá pra dizer que, nossa, que cara é responsável em tratar de assuntos, porque o Sodashi, ele é responsável quando ele quer. Eu acho que ele perde a mão, mas eu acho que ele faz isso de propósito, sabe? Eu não acho que ele tem muita consciência. Ele tem consciência, mas ele faz mesmo assim. Enfim, eu gosto bastante. Teve o arco da namorada da Kagura, que teve referência a Shingeki no Kyojin também, sabe? Mano, eu gosto de ver o Umibozu e o Gintoki agindo como pai, cara. Eu acho isso muito engraçado. Enfim, muito fofinho. Eu não tenho como Umibozu toda vez que ele aparece, tá? Mano, ele é muito ridículo. É um pai muito patético, mas ele que realmente ama a filha. Eu gosto muito dessa dinâmica dos dois. Eu gosto desse tipo de personagem, que ele é uma pessoa patética, mas ele realmente se importa, assim, com as pessoas. Sim, sim. Eu ia falar, eu acho bem legal ver o Gintoki e o Umibozu totalmente desequilibrados com a situação e o Shinpai sendo a voz da razão, sabe? Sendo, tipo, o adulto da situação. Fala, não, gente, tá tudo bem, relaxa. E aí é bem legal que no final do arco, a Kagura fala que ela não entende muito bem o que é amor romântico, sabe? E eu acho que isso é bem interessante, porque a gente não vê muito isso nos shonens, principalmente, que as meninas adolescentes, elas sempre têm uma paixão e tal, e que é uma coisa totalmente normal. Mas não tem como você saber o que é amor com essa idade. E eu acho bem legal que eles colocaram isso, um detalhe pequeno, né, pra história da Kagura. E também combina muito com ela, né? Ela não é o tipo de pessoa que quer viver um romance, essas coisas. Então eu achei bem legal. A malícia dela vem toda com relação a zoar os outros e não com relação a coisas românticas. O problema dela é o Gintoki. De resto, ela é pura. Aí teve o da espada do Sougo, né? Que meio que possui ele e tal. E aí acaba numa batalha contra o Ginto, que eles começam a catar merda assim no chão, e o Shinpachi vira uma bosta. Nossa também. Senhora. Porra, e ele arranca a espada do cu do Ginto. Cara, esse arco é muito engraçado. Cara, vai tomar no cu, velho. E teve um que me surpreendeu, que foi o pai da Ikumatsu. O pai da Ikumatsu é o mendigo, né? Que anda com o Hasegawa. E tem toda uma parada de resgatar esse personagem e dar esse significado pra ele em relação a ela, né? Porque eu gosto de Gintama que, tipo, a gente tem um senso muito forte de comunidade também, que a gente conhece quem mora lá. Então acaba que a gente, como leitor, consegue facilmente ter uma associação, tá ligado? De quem é quem ele. Então eu acho isso muito legal, porque a gente... Nossa, então o velho, na verdade, é o pai dela, e tem toda essa ligação toda, sabe? Acho isso legal. Hasegawa é engraçado, né? Porque ele tem... os capítulos que aparecem ele são, tipo, capítulos focados dele, né? Aqui e acolá e tal. De vez em quando ele aparece em alguns grandes. Mas ele é um personagem muito alheio e ainda assim eu sinto que ele é muito importante pra Gintama. Acho que ele nunca apareceu, pelo menos até agora, em um arco principal, num papel principal, mas ainda sinto que ele é muito importante pra Gintama, sabe? Eu acho que o Hasegawa,
é o tipo de personagem que não poderia tirar de Gintama. Tudo bem, né? Ninguém daí dá pra tirar. Mas eu acho que tem alguns personagens em específico que fazem Gintama ser Gintama. E eu acho que o Hasegal é um desses personagens. E é bem legal que, como o Maitz falou, cria esse senso de comunidade, né? Porque a gente vê esse mendigo, ele não é importante pra história, mas é como se a gente vivesse ali. Então a gente sabe quem é esse cara, quem nunca viveu, tipo, conhecendo o doido da rua, sabe? Tipo, toda rua tem um desses, que, tipo, todo mundo conhece, mas ninguém conhece a fundo. Sim, É sim. muito essa vibe, sabe? E o Sodachi, ele decidiu dar uma profundidade pra o Ikumatsu, que eu achei bem legal. Não é uma coisa que precisava, sabe? Ele não precisava dar uma profundidade pra uma personagem aleatória, mas ele quis fazer isso, eu acho isso legal. Não, eu acho muito legal quando os atores eles pegam essa ideia de todo mundo tem uma história pra contar, sabe? Aí, como o Gintama tem 700 capítulos, eu acho interessante ele focar nisso em alguns. Não, eu gosto disso também. Acho que esse arco ele faz bem o finalzinho, que eles meio que deixam. Ué, você tá indo embora por quê? Aí deixa só o pai e a filha conversando, sabe? Nossa, aquilo é emoção demais. Acho fofo. Aí teve o arco da confissão, né? Que o Ginto que monta meio que um confessionário ali. E aí vai vai Shinpachi, vai a Tama, vai o Matsudaira, vai o Yamazaki, e vai quem? O Shogun. E ele sem querer fode a cabeça do Shogun e faz ele perder a memória. E aí quem acaba se aproveitando disso, né? O Katsura. E aí o Shogun vira um rebelde. Cara, o engraçado é que o Gintoki ele é um personagem, tipo, acho que desde do Courtesy of the Nation, ele é um personagem que as pessoas conhecem, sabe? Tipo, ele é da comunidade, mas ele é um cara famoso, aparentemente, né? Porque ele aparece na TV com regularidade. Então, cara, tá que pariu, velho. Gintama, eles... É um negócio meio engraçado, até porque, tipo, eles acabam vivendo nessa repetição de alguns pontos, tipo, de gag e tal. Só que eles parecem que são conscientes disso, né? E o Shogun e o Katsura, eles eram conscientes que o Shogun sabia que se o Katsura realmente quisesse prejudicar, matar ele teria feito, porque teve várias oportunidades pra isso. Mas ele não fez por alguma razão, sabe? Então esse gato e rato parece que continuam porque é confortável, sabe? Continuam porque é gostoso ter isso ainda, sabe? Eu gosto dessa relação do Katsura com o Shogun ainda. É a mesma coisa do fato do Shinsengumi nunca ter prendido o Katsura. Eles tiveram muitas oportunidades. Tipo, eles estão sempre juntos. Se eles quisessem ter feito alguma coisa, eles teriam feito, sabe? Pô, o Katsura é um personagem bem interessante, né? Porque, em teoria, ele é o mais, tipo, ele é o mais esquisito de todos pra mim. Ele é o personagem mais destacável, assim, em esquisitice, mas ele é um personagem muito importante. Quando tem esses episódios, assim, que foca nele por um grande tempo, é estranho ver ele agindo fora de ser um alienígena completo. Não, isso é muito bom, assim. Eu gosto como vai direcionando, assim, pra esse momento, porque até o Shogun até vira o Shogun vira a porra do líder da revolução também, é muito engraçado isso. Pô, e, inclusive, pra mim, o Shogun é um dos meus personagens favoritos, né? Porque ele exala uma pureza, assim, que nem o Katsura tanca. Outra coisa também, que eu acho muito engraçada, no outro arco que eu acho engraçado também, que é o das idols também, que é rapidinho lá, que é o Otsume que anuncia que vai abrir mais espaço, daí a Katsura se coloca ali na posição. Eu gosto como o Sorachi, mesmo em arcos de comédia, assim, ele bota uma referenciazinha no final, sabe? O Otsu faz um sinalzinho com a mão que ainda lembra a Kagura, sabe? Tem essa conexão, acho fofinho. Aí teve também que o Sadaharu fugiu. Eu gosto quando tem essa demonstração de carinho direto entre o Gintoki e o Sadaharu. Porque, tipo, eu gosto de imaginar o Gintoki do jeito que ele é, cuidando de um animal, se preocupando, tendo esse zelo. Ele realmente tem. Só que ele não gosta de demonstrar muito, assim. No final eles comem todo mundo a ração do Sadaharu, sabe? Nossa, esse capítulo me deixou muito triste, cara. Esse capítulo me deixou muito triste. Pô, o que o Sadaharu tava fazendo ali cara, me deixou muito triste. Eu realmente, cara, eu fiquei tão triste que eu realmente achei que o cachorrinho ia morrer, cara. Tão triste que eu fiquei. Mano, o que eu tenho pra dizer desse arco é que o Gintoki é um dono muito merda. E fazer com o cachorro... Ele expulsou o cachorro de casa, velho, porque o cachorro tava com fome. Cara, eu odeio o Gintoki, velho. Ele trata o cachorro como se fosse verde, tipo, engraçado, cara. É muito engraçado, ele realmente trata o cachorro igual a gente. Tipo, o cachorro não tem consciência. Mas enfim, é bem triste esse arco mesmo. É bem pesado, eu acho, até. Tipo, porque é com animal, né? A gente, tipo, fica mais mexido quando é animal. E também tem o fato de que ele é engraçado, mas em dado momento a gente até se sente um pouco culpado por rir, né? Porque, pô, o Gintoki comendo a ração do Sadaharu não tem como, cara. E aí, daí tem o fato de que
Ele mostra essencialmente o que é o Gintoki, né, cara? Ele se preocupa com todo mundo, mas ele tem um jeito dele de ensinar as pessoas aquilo que ele acredita que seja o certo, sabe? Então, tipo, ele deixou o Sadaharu sofrer pro Sadaharu aprender o valor que tem a comida. Mas, cara, você é louco, né? Porque você é um dono muito merda, né? Ele é muito maluco, cara. Ele quer dar desenvolvimento de personagem pra o cachorro, cara. Ele é maluco. Ele não deixou passar fome de propósito. Eles não tinham dinheiro pra comida, mas não deixa de ser engraçado. Tipo, vai passar fome sim. Na minha cabeça, ele tava assim, não, vou deixar o Sadaharu sofrer pra ele aprender o valor da comida. Mas eu acho que se o Sadaharu tivesse pra morrer de fome, o Gintoki não ia deixar, entendeu? Isso é o que eu acho, né? Mas eu imagino que o Gintoki trata o Sadaharu como se ele estivesse sendo um filho de 12 anos, né? Acho muito engraçado isso. Você deixa disso. Cara, imagina, nossa, se tivesse um arco... Bom, a gente teve um arco já com o Gintoki pai, né? Então a gente sabe como é que é a situação. É igual o arco da Kagura, da doença da Kagura, que é... Teve esse também. Né? Isso, que ela tá morrendo e, tipo, todo mundo aceita, né, na teoria. Mas se fosse sério, o Gintoki nunca aceitaria a morte dela assim, né? Mas, enfim. Não, isso é óbvio. É liberdade criativa, entendeu? Esses arcos aí a gente aceita. Teve também, né? A gente não pode deixar passar nem fudendo o arco do Obi-Wan também, né? Como ele começou e como ele terminou, é inacreditável, né? O Otai falando, galera, então, a gente não esqueceu, tá? O plot inicial do Gintama, vamos voltar aqui. Não. Começa tipo, nossa, se era um cara do nosso passado que viajou e tal, foi pro alienígena, termina com um monte de Yoda tentando destruir o planeta Terra com um raio laser, né? É um negócio bizarro. Mas o Obi-Wan é um dos personagens que morre em Gintama, assim, eu acho bem, bem forte a fato da ausência dele como esse motivo de empate. Pena que acaba que morre ali, né, de certa forma. A gente relembra, mas morre ali também. É igual o Ito, né? É igual o Ito, a gente relembra, mas morre ali. A vida continua, né? Gintama é assim, então não tem porque... Realmente. Eu até, às vezes, me pergunto, né, se o Sorachi pegaria um personagem que tá ali pra ser recorrente na história, mas é aquela coisa, né, assim, como esse não é um arco principal, eu acho que é mais difícil ele manter esse personagem na história, e aí a gente fica com aquele receio, porque a gente não quer que esse personagem morra, porque é um bom personagem, pelo menos eu gostei dele, né, mas ao mesmo tempo a gente fica com aquele sentimento de que a morte dele foi significante e, assim, dá pra se emocionar um pouco com isso, sabe? Não é nada, claro, nossa, que construção de personagem de um episódio, não, mas é um personagem que eu tive um certo apego ali, ainda mais pela frase dele. Até me lembrou muito One Piece a frase dele que nos momentos difíceis eles têm que sorrir porque é assim que se segue em frente, sabe? Me lembrou da história da Robin, que todo mundo sabe que é a coisa que mais me emocionou na vida foi a história da Robin. E, cara, me pegou legal essa parte, assim, fez eu gostar muito do personagem. Achei bem eficiente e muito bom, assim, que eles fizeram com ele. Pra um cara de 9 capítulos, achei muito bom. Esse arco é muito bom, assim, pra construção do Shinpachi, mas não só dele, da Otai também, sabe? Pra ver o quanto ela se importa com o Shinpachi, porque o Obi-Wan, ele é um personagem... o Obi-Wan. O Obi-Hajime, ele é um personagem que ele é muito importante pra Otai também, sabe? Porque foi o primeiro amor dela, né? E eles cresceram juntos. Só que a Otai, quando ela vai implorar pro Gintoki não fazer nada com ele, ela faz isso pelo Shinpachi, sabe? Eu acho muito significativo. Eu acho que ela é uma personagem incrível. Ela é uma irmã muito boa. Eu gosto muito desse arco pra construção de ambos personagens. Eu gosto muito do Gintoki, né, tendo aquele momento com o Shinpachi, que ele fala que não é irmão dele. É muito triste. A gente fica muito triste, porque é bem Gintoki, né, querer resolver tudo sozinho. E no fim, ele ainda tem um paralelo com a Otai. E ele vai lá no Shinsengumi e ele implora, né, pra que eles deem mais tempo pro Obi-Hajime, sabe? Pra ele resolver as coisas sozinho. Ai, é muito incrível. Cara, é por isso que eu amo o Kita, cara. O Kita tira uma foto pra zoar o Gintoki, mas no fim das contas ele faz a coisa certa, sabe? Tipo, e também, assim, outra coisa, eu vou, de vez em quando, saio em fórum de Gintama, né, que eu vou pesquisar uma coisa de Gintama, e uma discussão que eu vejo muito em fórum porque, cara, o Gintoki é pra ser muito forte, mas ele só apanha. E esse arco, eu não sei se isso foi feito propositalmente ou não, mas tem justamente uma cena onde o Shinpachi chega pra lutar contra o Obi-Wan, e o Obi-Wan fala, olha o que eu fiz com o seu mestre, não sei o que, o Shinpachi fala, não, se o meu mestre quisesse vir aqui com a intenção de te matar, você já estaria morto há muito tempo. Ele só tá vivo porque ele não quer que você morra. E isso é quase todo o arco de Gintama. Parece que o Gintoki sempre se segura quando ele vai lutar contra alguém. Ele nunca tá completamente solto, sabe? E isso que deixa a gente com a expectativa, porque
é o que a gente falou no arco anterior, né? Quando ele perde realmente a paciência, que é quando o Gintoki é derrotado, sabe? Que é quando não é, ele deixa de ser ele mesmo. E, cara, eu tô pra ver ainda o Gintoki se soltando 100%, lutando, mesmo que seja uma coisa assim, besta falasse, porque, né, tipo, Power Scaling tanto fez em Gintama, mas eu falo disso muito mais pela construção emocional que isso deve ter, né, deve ter de impacto, porque o Gintoki não é uma pessoa que dá tudo de si em todas as lutas, em todos os arcos, em tudo que acontece, ele dá tudo de si em momentos específicos, sabe? Então, achei legal essa reiteração do Shinpachi. Né? Enfim, teve esses arcos aí, agora vamos falar finalmente do Shinigami, né? Não, então, né? A gente tá, tipo, um episódio inteiro falando de arcos que não é o Shinigami. Olha o quanto a gente gosta desse arco, tá aí a resposta. Shinigami, eu vou falar pra vocês. Eu fiz uma brincadeira mental que eu comecei a comparar Shinigami. O quanto eu curti comparado com Benizakura, Yago, Shinsengumi Cry, Yoshiwara, Red Spider, For Divas, Scandal, Baragaki, Quintama, Cortezan. Cara, esse foi o pior arco de Gintama. Um dos piores. Ainda mais agora, né, cara? A gente falou coisas boas do arco no começo ali. Eu acho que pra mim a maior parte do arco é de fato a conexão que o Sorachi faz nesse resgate com o passado do Ginto, em relação à família Ikeda, né, a Saemon, etc. Só que eu acho que um pecado do Sorachi, depois que ele introduziu a política de Gintama lá no Courtesan of a Nation, foi que eu acho que os termos começaram a ficar mais complicados e as micro-interações do universo ficaram mais chatinhas pra mim, porque são pontos maçantes, são personagens que, tipo, surgiram agora e estão ligados com a questão de quem é o Shinigami, quem é o assassino que matou tudo lá, o Tsugijiri, e é um flashback fracionado como sempre e tal. E eu gosto da Ikeda, gosto meio que do irmão dela ali, gosto da presença do Gintoki em relação a essa história. Só que é aquilo, não teve muito impacto em mim, mas eu acho que a maior parte pra mim ainda acaba sendo no final. Então, é aquilo. Não sou muito fã desse arco, não. Mas não muito pelas escolhas, mas pelo fato dele ser denso por consequência. Na minha visão, não fosse a parte final ali do Takasugi aparecendo e do Nobunobu, seria um arco normal de Gintama, sabe? Pra mim, como qualquer outro, assim, sem muita menção de um podcast ou sem muita menção individual, sabe? Ele tem o seu valor, mas como um arco importante, não que os outros não sejam, mas eu digo diretamente importante, porque aparecem os personagens da história do Takasugi, aparece um pouco mais da conspiração do que o Takasugi tá tentando fazer e tal. Eu acho ele fraco, ainda mais nesse momento que a gente tá, né? Porque a gente tá entre o Courtesan of a Nation e o Shogun Assassination, que são dois arcos muito importantes pra trama, e vem numa sequência, e vem numa crescente gigantesca, né? Dali de cá pra lá. De lá pra cá, aliás. E o Shinigami me parece ser só um arco que tem os seus momentos engraçadinhos, tem alguma coisa, um plot, um núcleo de personagens ali legalzinho, mas é isso aí, sabe? Não passa disso. Eu não acho o arco horrível, nem nada do tipo, mas comparado ao resto, realmente é fraco. O Shinigami é o Viúva Negra da Marvel. Não, eu vou explicar. Eu assisti Viúva Negra e eu achei esse filme muito ruim. Mas não é porque o filme é ruim, é porque é muito batido. Se fosse lançado bem antes, na cronologia da Marvel, todo mundo ia gostar. Mas, no momento que estava, ninguém queria ver aquilo. Eu acho que o Shinigami tem meio que essa vibe. Se ele fosse colocado antes, eu sei que não faria sentido, tá? Porque a gente descobriu sobre a família Hitotsubashi no Courtesan of a Nation. Mas eu quis dizer, esse tema, assim, mais da execução e tal. Pô, imagina se a gente tivesse a estruturação, tido isso, né? Isso. Se a gente tivesse tido isso antes, a gente ia achar bem mais foda. Mas agora a gente já viu coisas legais o suficiente de Gintama. Nem só de arco sério, sabe? Muitos arcos de comédia são bem melhor que esse aqui. Então, assim, eu não acho o arco ruim. Tem muitos, muitos temas que eu gosto. Mas eu acho que é um arco que a gente não se apega. A gente sabe, a gente já viu coisa melhor antes. A gente sabe que vai vir coisa muito melhor depois. Então eu acho que o Sodashi fica ali no meio do caminho com esse arco. Apesar de tudo, eu gosto bastante, porque tem todo esse tema de morrer com honra, o que significa morrer com honra, quem merece morrer com honra, sabe? Eu gosto bastante disso, porque dá pra fazer muito paralelo com a vida real, porque é de criminosos que a gente tá falando, sabe? Então, quais pessoas merecem morrer com dignidade? Se deve ter essa distinção, porque é uma preocupação da Zaemon ali. É bem interessante. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui,
como esse julgamento de valores ele tá presente em toda a obra do Gintama, né? Porque sempre existe essa distinção de a pessoa X tem peso tal, a pessoa Y tem peso tal. E esse arco ele quer ressaltar exatamente o quanto isso é irrelevante quando se vai levar em consideração como essa pessoa realmente é por dentro. Porque prisioneiros são só números em um determinado ponto. Mas o pai da Azaemon, né, o cara que adotou ela, ele não, em nenhum momento ele quis ver dessa forma. Ele resolveu fazer aquilo que era o certo. Pegando as pessoas que realmente são boas e foram vítimas de uma guerra, porque, assim, numa guerra acaba que todo mundo é envolvido de alguma forma, mesmo que contra a vontade. Eu ainda não sei o que aconteceu na Guerra Jouí, mas eu imagino que eles não estavam matando as pessoas por diversão, né? O Ginto e a galera estavam matando as pessoas por diversão. E aí o julgamento de valores fica bem distorcido, fica, tá, então quem aqui é bom, quem é mal, quem que tem segundas intenções, quem na verdade tá aqui só para proteger a própria vida e a vida de seus amigos. E o pai da Azaemon tentou fazer aquilo que fosse certo, e com isso se puniu, tirando a própria vida, na verdade deixando a própria vida nas mãos da própria Azaemon, né? Eu acho poético isso, e eu acho muito pesado o final, né, porque chega o Nobunobu do nada, assim, e ele corta a cabeça do irmão da Azaemon, que isso é uma parada que acontece e acabou, hein? Não existe um drama pra isso acontecer, não existe todo um Azaemon sentindo a morte do irmão dela. Cara, isso eu achei bem pesado essa parte. A parada tá justamente naquilo, porque é o pós-créditos da Marvel, né? A Emily falou de Viúva Negra, pra mim isso é pós-créditos de Marvel, cara, porque, tipo, o Yaemon tá lá, aí chega as pessoas que estavam ali meio que manipulando ele. Pô, você não fez o que era pra fazer, cara. Suas intenções não eram tão alinhadas com a gente. Então você, pra gente, é só uma cabeça. Corta a cabeça dele, mostra como o Nobunobu, como personagem que vai dar o golpe Jair, né? Quem entendeu? O Kang, né? Que vai dar o golpe, né, praticamente. Não, sabe, ele chega, tem essa presença, ele mostra que é foda, o Takasugi tá ali com ele, e é isso. Eu gosto do impacto demais, assim, principalmente porque na adaptação tem uma guitarra muito sinistra, assim, nessa cena, fiquei chocado, assim. Mas é mais pelo choque. A gente tá vendo a morte de um personagem que a gente conheceu agora, que a relevância dele é mais familiar e como se conecta com o passado do Ginto. Mas é aquilo, né, cara? O fato dele ter morrido e não mostrar a reação da Ikeda é meio questionável, mas ainda assim eu gosto da cena. Eu acho impressionante como todo arco que aparece o Takasugi a gente consegue fazer uma comparação com Avengers, né, cara? É incrível, assim, cara. O Takasugi é o... Cara, Nick Fury. O Thanos do... Cara, é o Thanos do... É o Nick Fury um pouco, né? Mas eu acho que como ele faz o papel aí de vilão, antagonista, não sei, ele é o Thanos da nova geração, né? Ele recruta cada vez algum personagem pra participar. E também nos Vingadores, do lado do Gintoki, né? Eles também recrutam um personagem bonzinho do arco, né? Dessa vez foi a Azaemon, que eu não sei o quão importante ela vai ser daqui pra frente, imagino que não muito. Mas, né, agora eles têm mais uma Vingadora no grupo. Uma Vingadora. Minha opinião desse arco é que, novamente, antes de conhecer só, tipo, os personagens que faziam parte do universo, agora a gente conhece mais a estruturação e tal. Só que o meu problema é que ele gastou muito tempo explicando com diálogo expositivaço, sabe? Mas de resto, eu achei um arco sucinto e tal. Eu gostei dos personagens apresentados, eu gostei do tema apresentado. E eu gostei do que ele contribuiu pra história, assim. Pra mim é um arco bom qualquer. Assim. Eu também queria perguntar pra vocês o que vocês acharam da Ikeda, né? A nova personagem, que o outro foi de base, né? Tem essa aqui ainda que tá na história. Eu gosto da simbologia dela como Shinigami no começo, né? O Ginto que encontra ela num beco, assim, muito engraçado. Até referência a Shinigami do Soul Society, vou te levar de lá de volta, tá ligado? E, tipo, no final, é legal ter essa parada, porque, tipo, a primeira aparição, ela com a máscara, a gente não vê o rosto da Ikeda. Mas a última cena da personagem, ela quebrando a máscara. A gente vê ela no sol, assim. Então eu acho isso muito fofo. Gosto bastante disso. Curtiram ela? Não gostaram? Opiniões? Assim, comparado às outras personagens que apareceram, eu achei fraco. Mas eu gostei, cara. Ela tem sua simpatia. Ela é meio apática, né? Até pelo que ela viveu, assim. Não tem muita coisa... muito... Ela não tem uma personalidade que me é muito destacável. Mas eu acho que a parte do simbolismo com o Shinigami foi a parte mais legal mesmo, dela cortando a máscara no final e mostrando que esse lado dela morreu. Ela e agora, rompeu, né? E que Shinigami não existe essa coisa de deuses e Shinigamis, né, pra julgarem os outros, de que todo mundo é humano e
Não adianta, todo mundo tem os seus próprios demônios e não adianta um demônio jogar o outro, sabe? Então, isso cara, a mensagem do arco pra mim é mais legal do que os personagens e o arco em si. Mas eu gostaria de ver a Zaimon mais no mangá, o recorrer da obra, assim. Não sei se vai acontecer, mas ela é uma personagem interessante. Acho que daria umas boas interações com alguns personagens. Eu acho a Esaemon com uma profundidade bem legal pra uma personagem de só 6 capítulos, sabe? Que ela foi introduzida ali. Por exemplo, tem o Badagaki, que tem a mesma quantidade de capítulos, mais ou menos, e tem aquele personagem, Tetsunozu, eu acho que é o nome dele, que é o irmão de Sim. Zaburo, e não tem a mesma profundidade que a Zaemon, sabe? Que foi dada uma atenção maior aí, então achei legal o Sorachi construir um personagem interessante, né, mesmo que em poucos capítulos. Eu gosto muito dessa questão de ela se transformou em Shinigami, porque ela acha que ela falhou em dar uma morte honrada pro pai dela, e como ele sempre falava, que a única pessoa que podia julgar um ser humano era outro ser humano. Então, ela meio que abandona esse lado dela, entre aspas, porque ela acha que ela falhou. Eu acho isso bem interessante, eu gosto muito da conclusão desse arco, não só por causa dela, mas ela também, ela faz o que ela disse que ia fazer quando ela era criança, que ela executa uma parte do Gintoki, porque a gente não sabia dessa história antes, né? Mas considerando isso, a gente imagina que ele sempre teve essa dívida com ela, que ela seria a pessoa que executaria ele. E ela realmente fez isso de certa forma. Ela apagou essa parte do passado dele para que agora ele possa seguir em frente e ser uma pessoa melhor. E eu acho que esse é um dos melhores momentos do Gintoki. Eu não sei qual é a tradução certa. Na tradução do mangá, é meio foda-se, assim, mas, tipo, no anime, ele fala assim, antes de jogar a máscara fora, ele fala assim, será que de alguma forma eu me tornei uma pessoa melhor? E eu acho isso tão significativo, um momento tão bonito, e eu não sei qual é a tradução certa, né? Se é a que tá no anime ou se tá no mangá, não sei qual é a mais. Qual a palavra? Que mais condiz com o japonês. Mas eu acho que é um momento muito significativo pro Gintoki, eu acho um momento muito bonito. Eu acho esse arco com uma mensagem muito legal no geral, mesmo não sendo muito memorável. Os temas são legais. E tem toda aquela questão também da espada, que a gente sabe que a espada é a alma de um samurai e que o Gintoki também contamina ela com essa questão de que ela até fala um momento que a espada dela não vai quebrar e tal. E isso é uma coisa que eu acho bem interessante, assim. Eu vejo muito a Esaemon como se o Gintoki e a Tsukuyo tivessem um filho. Porque a personalidade é muito parecida, o design meio que combina os dois, tipo, a roupa dela é parecida com um pouco com a do Tsukuyo, nessa questão de roupa mais tradicional. Ela tem cabelo branco, ela tem uma personalidade parecida com os dois. A Tsukuyo também já foi chamada de Shinigami. E também ela tem um passado aí que parece com o da Tsukuyo, né? De ter que matar o próprio mestre. Claro que em circunstâncias totalmente diferentes, mas fica aí, gente. Fica pensando aí que se o Gintoki e a Tsukuyo tivessem um filho, seria a Zaemon. Porra, agora tu criou um apartamento na minha cabeça, cara. Puta que pariu, Emily. Mano, é exatamente a filha deles. Eu ia falar que ela adoraria uma interação dela com a Tsukuyo, e realmente agora faz sentido, né, cara? É basicamente o filho deles, né? A interação dela com a Nobume, eu acho que a personalidade delas são parecidas aí, um pouco. Também. Eu gosto que elas também, quando crianças, tiveram uma interação com alguém diferente, assim, alguém que teve na guerra também. No caso da Nobume, foi com o Yoshida Shoei. No caso da Ikeda, foi com o Gintoki. Mas acho que é isso, né? Porque, caralho, mano, que podcast diferente esse, né? Enfim, a gente falou bastante dos outros arcos e também a gente aproveitou para falar um pouco de Shinigami, que não foi tão chamativo assim, em muitos aspectos, mas tem suas qualidades. Vou chamando um por um e aí vai dando tchau. Gart. Cara, eu achei esse arco, eu achei ele bem compacto, assim, às vezes até mais do que devia, o que é um problema comum, então, né? Ele se compactou demais com algumas informações. Só que eu gostei muito da personagem, gostei da temática, eu achei muito interessante como isso se liga com o Gintoki, sabe? É um problema que de fato o Gintoki é problema dele, porque é algo raro, Sim. né? Dele se meter. Então, eu achei um bom arco. Eu não achei incrível, assim, mas eu acho que ele deveria ser valorizado, sim. Tchau, vejo vocês no próximo arco. E no próximo arco, vamos que a coisa vai esquentar, né? Pelo que eu ouvi falar. Emily. É isso. Esse arco, a gente não tem muito o que falar sobre ele, mas a gente gosta da mensagem. E eu acho que é um arco mais para introduzir o Nobunobu mesmo. Porque a gente não falou, né? Mas
tudo que aconteceu tem uma conexão com a família Hitotsubashi, que é a família do Nobunobu, que a gente foi introduzida no arco anterior, do Courtesan of a Nation. Então eu acho que foi um arco mais para construir essa ponte, né, do que vai vir, pra gente conhecer o Nobunobu e ficar pensando, pô, o que esse cara vai fazer a partir de agora e como que o Takasugi vai ajudar nessa situação. Então eu acho que foi um arco mais pra isso, né, mas o Sorachi ele não é de introduzir um personagem do nada, ele vai criar um contexto ali, eu acho que isso é legal. Nesse contexto ele criou uma história que, assim, não é muito memorável, mas é interessante, e eu acho que a gente valoriza ainda mais esse arco depois de assistir Gintama inteiro, porque tem muitos temas aí que faz mais sentido ainda depois que a gente termina Gintama, porque a gente vai ser introduzido a mais coisas do passado do Gintoki, mais temáticas sobre essa questão de como as pessoas devem morrer, enfim. Então eu acho que ele cria mais valor com o tempo, mas ainda assim não é uma coisa grandiosa. Mas eu tô feliz de ter ido, eu tô feliz dele existir. E é isso, tô feliz de comentar Gintama mais uma vez. Eu sempre penso que eu não vou falar muito, mas eu sempre falo, porque Gintama causa isso em mim. Mas é isso, tchau pessoal, até o próximo que é Shogun Assassination. Meu Deus do céu, eu tô muito ansiosa pra isso. E é isso, abraço. Talion. Eu acho que esse arco a gente achou mais fraco, esse arco, justamente porque ele, né, não porque ele é ruim, mas porque ele tá no meio de arcos incríveis demais, sabe? E vinha numa crescente tão grande que a expectativa, pelo menos a minha, né, com relação ao que ia acontecer, estava muito alta. E aí, claro, dá pra ver que é um arco onde ele tá mais setando coisas do que necessariamente fazendo um arco pra ser uma coisa grandiosa. Eu acredito que a coisa grandiosa vai vir agora no Shogun Assassination, né, pelo que me fala. Eu não sei que personagens aparecem agora, eu não sei, imagino que vai ter uma relação com o Shogun pelo nome, né, mas eu não sei nada desse arco, eu sei que o pessoal gosta. E vai ser interessante acompanhar a minha experiência. Felizmente, Shinigami não foi aquele arco incrível, mas assim, fazendo o balanceamento de tudo que a gente leu até agora de Gintama, poxa, ainda assim, a gente tá gostando de quase todos os arcos, né? Então, eu acho que não é. E esse arco não é nem ruim, é só mais fraco. O mérito E, de enfim, Gintama também, não é que a gente tá com hate, assim. No máximo em momentos, então, mas nenhum é ruim, essencialmente. então, exatamente. É mais comparando aos outros mesmos. E, enfim, né? Tô muito hypado aí pra conhecer alguns personagens. Eu quero saber mais desse tal de Otsuru, que fala um monte desse personagem, não sei nem o que é, nem nada. Então, tô um pouco ansioso. Não sei se aparece agora no Shogun também, acredito que sim, né? Não sei. Mas, enfim, tô ansioso. Tem por vir aí. Bom, o podcast vai ficando por aí. O próximo, já falaram, é Shogun Assassination. E puta que me pariu, estou ansioso, não me aguento. Vai ser do capítulos 502 até o 524. Pra quem tá acompanhando mensalmente, é no mês que vem. Então se segurem que vai vir bomba, vai vir coisa boa, porque Gintama vai tomar outro rumo, hein? E já falei o que eu penso desse arco no começo do podcast, durante aqui e tal, e antes de fazer essa introdução do final. E é isso, e é porque e é Memo, e Ver, e Jor, e Puti, como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, e até o próximo Entre Arcos de Gintama, galera. Valeu, e última coisa, será que na verdade Light Yagami virou um Shinigami? Tchau.